casos especiais que podem aparecer nas provas, se elas estiverem com maldade, para poder dificultar a vida de vocês. O que vocês têm que entender? Regra para mais de um sujeito que possui uma coisa. Uma situação na qual duas pessoas dividem o mesmo objeto ou a relação. Assim, o apóstrofo S é acrescentado ao final do último. Então, eu chamo isso aqui de posse compartilhada. Posse compartilhada. As duas pessoas elas vão usufruir do mesmo objeto ou da mesma relação. Pensemos. He's Carlos and Daniel's uncle. Ele é o tio, tanto do Carlos quanto do Daniel. Percebamos. O tio é do Carlos e do Daniel. Tem apóstrofo aqui, galera? Não. Somente o último nome que vai receber o genitivo. Imaginemos que eu tivesse Carlos, Daniel, Maria, Sofia, Joana. Tivesse 5 sobrinhos aqui do tiozinho. 5 sobrinhos. O último nome que é receber o possessivo. Lívia, como já foi cobrado em prova. E se não coloca no último e coloca no terceiro, coloca no primeiro, tá errado. Você já sabe que aquela sentença está gramaticalmente incorreta. Então ali, eu já sei que é uma sentença que gramaticalmente para o caso genitivo, para o genitive case ou possessive case, as you prefer, ela está gramaticalmente incorreta. Então, a questão da relação da posse compartilhada, né? Algumas gramáticas até chamam assim. Eu também gosto de colocar dessa forma. Acho que fica bem claro para o aluno. A posse compartilhada, somente o último vai receber genitivo. Se esse aqui não recebe, se a banca constrói isso aqui para vocês, ó, Carlos and Daniel. Esquece desse aqui? Tá errado, amores. Já sabe que essa frase, essa oração, não pode ser objeto de correta. Ela pode virar uma incorreta. Se ele fala, ó, marque incorreta no que tange ao uso do caso genitivo. Aí sim ela poderia ser gabarito de prova. Mas em relação a ser correta gramaticalmente, não. Tá? Ó, vamos pro próximo exemplo. Sarah and Paul's car is black. O carro da Sarah e do Paulo é preto. Gente, o carro pertence aos dois. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu falo que é uma posse o quê? Compartilhada. Olha aqui. Sarah and Paul's car is black. Somente o Paulo recebeu o genitivo. Por que, Lívia? Porque quando eu tenho várias pessoas dividindo o mesmo bem, compartilhando o mesmo bem, somente o último núcleo do sujeito composto é que vai receber esse possessivo. Então, se quiser até anote, vou falar de novo. Quando nós temos várias pessoas compartilhando o mesmo bem, somente o último núcleo desse sujeito composto vai receber o possessivo, tá ok? Então, somente o último. Se coloca no primeiro e não coloca no último, significa que está errada gramaticalmente, tá? Essa seria uma opção incorreta, seria uma opção falsa, tá ok? Sigamos. E se eu tenho posse dividida? Sim, Lívia, posse dividida. Cada um tem o seu. Por isso que eu falo, é a posse compartilhada e a posse dividida, né? De forma assim mais clássica, a gente diz, né? Regra para mais de um sujeito que possui mais de uma coisa. Ou seja, cada um tem o seu. Posse dividida. Imaginemos 2 irmãos que o pai dá um carro para os dois passearem no final de semana. Vai dar merda. Eles não vão querer dividir ali, vai ter que fazer uma escalinha, vai ter que fazer uma planilha. Então aqui é o caso dos irmãos que não brigam porque ganharam o carro do pai no final para poder passear no final de semana. Cada um vai ser o seu, tá? No caso anterior, vai ter que dividir, vai ter que compartilhar, vai ter que chegar no consenso, fazer uma tabelinha, uma escala, tá? É mais ou menos isso. Então quando a gente tem mais de um sujeito e mais de um objeto, a gente vai usar o apóstrofo S em ambos. É isso que eu quero que vocês gravem. No anterior, eu tenho um sujeito composto que eles compartilham um bem. Isso já foi cobrança de prova na parte semântica. A banca perguntava. Podemos inferir que as duas pessoas utilizam bem, que só um usa, que só o outro usa ou que ninguém usa. Se eu tenho o apóstrofo S somente no último núcleo do sujeito composto, a posse é dividida. Os dois possuem aquele bem. Os dois detêm a posse daquele bem. Agora, se cada um recebe o seu genitivo, é porque cada um tem o seu. Então, Laura's and Nathan's houses are on the same street. A casa, tanto do Nathan quanto da Laura, estão na mesma rua. Ficam na mesma rua. São na mesma rua. Logo, Nathan tem a casa dele e Laura tem a casa dela. Então, o que a gente pode inferir daqui, galera? Que seria uma ótima questão, tá? Para ser cobrado em prova.
Tanto a Laura quanto o Nathan, o Nathan, né? Cada um tem a sua propriedade. A posse, ela é dividida e não compartilhada. Lívia, como é que eu identifico isso numa prova? Simples. Você vai colocar o apóstrofo S, tá? Para cada um, para cada possuidor. Victor and Joseph's dogs are still puppies. Os cachorros de Victor e José ainda são filhotes, puppies, tá? Lembrando aí, ó, regra de plural, aula que a gente já teve, vem do puppy. Termina em Y, precisa de consoante, troca IS, né? Só fazer uma revisão. Então, ó, um doguinho pro José e um doguinho pro Vitor. Só que cada um recebeu o seu possessivo. Se cada um recebeu o possessivo, significa que cada um vai ter o seu filhotinho. Cada um vai ter o seu doguinho, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam sobre posse compartilhada e sobre posse dividida? Numa ideia de posse, se somente o último núcleo do sujeito composto recebe o apóstrofo S, eu tenho uma posse compartilhada. As pessoas partilham do mesmo bem, da mesma relação. No caso do tio, é da mesma relação. É o tio dos dois, tá? Beleza. Se cada um recebeu o seu, pensa, cada um recebe o seu, cada um tem o seu. Se cada um recebeu o seu, cada um tem o seu, eu estou numa posse compartilhada. Perdão, uma posse dividida. Cada um vai ter o seu, tá? Pegadinha do malandro. Então vamos treinar um pouquinho, tá? Sei que a gente está num bloco de teoria, mas é só uma questão estrutural, tá? Então se eu quero aqui fazer essa relação, ó, se eu tenho livros e a professora, então como é que vai ficar? Ou o professor, né? The teacher's books. The teacher's books. Por quê? São os livros do professor ou da professora. Então, quem detém a posse vem primeiro, tá? Rabo e gato. Então, eu quero falar o rabo do gato. The cat's tail. Perfeito. Osso dos cachorros, dos cães. Mas, ó, já terminou em S. The dog's bone. Lívia, por que você não colocou outro apóstrofo S? Não coloquei porque já está no plural, já tem S. Eu não vou colocar S apóstrofo S, tá? Tem até umas particularidades que, sinceramente, eu nunca vi cair em prova. Você poderia fazer isso, mas não, sinceramente, nunca vi como objeto de prova em todo esse tempo preparando vocês, tá? Ó, as bicicletas das meninas. Mesma coisa, está no plural. Vai ficar o quê, galera? Ó, the girls' bikes, tá? O bebê com os brinquedos. Ó, the baby's toys, tá? Ó, a bola dos meninos, mesma coisa, já terminou em S. The boys' ball. Acho que vocês já perceberam a dinâmica, né? Isso aqui eu coloquei para vocês entenderem a dinâmica da inversão, tá? As tias da Paula, né? Ó, Paula's aunts. Então, ó, observe, tá ok? Então, eu vou ter quem possui e depois o objeto da posse. Isso já foi cobrança de prova, mas obviamente ele dava as opções. Ele pedia para marcar a opção em que fazia a relação possessiva correta com o genitivo. Por isso que eu estou fazendo esse esqueminha com vocês, tá? Então, caso desejem, anotem aí para vocês já começarem a pegar essa dinâmica. Agora, uma questão muito importante é sobre o que eu falei para vocês da posse dividida e compartilhada. Ela cai muito em prova, tá? Então é isso, galera. A gente encerra aqui o caso genitivo e vamos seguir firme nos estudos.